Olá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência ao longo desses 8 anos aqui na França, especificamente na área de psicologia. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Eu fiz 5 anos de graduação no Brasil e em 2010 a gente mudou aqui para a França. Então eu cheguei aqui sem saber praticamente nada sobre o exercício da psicologia, sobre a graduação, enfim. A única coisa que eu sabia é que eu precisava aprender francês. Então essa é a dica número 1, aprender o francês. Eu levei um ano para aprender o francês e chegar no nível exigido, que é o nível B2. Existem 6 níveis de conhecimento de idiomas que são classificados num quadro comum de referência europeia, então sendo A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Apresentei o meu certificado de francês quando me inscrevi na universidade. Então, esse é o primeiro passo, é chegar pelo menos no nível B2 do francês. E existem alguns testes que são exigidos para comprovar esse nível. Pode ser o DELF, que é o que atesta o B2. Eu fiz o DALF, que é o que atesta o nível C. Segunda parte, a papelada. Qual é esta papelada? Eu fui para a universidade onde eu pretendia me inscrever. Eu me direcionei à validação de estudos superiores. Eles me informaram que eu deveria apresentar um atestado de conclusão do ensino médio que eu pedi no colégio onde eu estudei, tradução juramentada de todos os documentos, obviamente. Apresentei o diploma brasileiro que eu já trouxe traduzido, mais alguns documentos que de cabeça eu não tô lembrando, mas eu vou deixar aqui no post todas as informações detalhadas. Entreguei o meu dossiê. O que acontece? Entreguei os papeizinhos, isso no mês de abril, não me lembro, mais ou menos, março, abril. E estava em viagem quando de repente recebo uma ligação da universidade. Eu sou a responsável pelo serviço de graduação da universidade. A senhora explicitou o desejo de trabalhar como psicóloga clínica aqui na França. Eu falei, sim, tá certo. A senhora tem que fazer um processo diferente. Eu vou te dar toda a orientação e a gente vai fazer tudo muito rápido para que você tenha o tempo de se inscrever na seleção do mestrado. Eu precisava ainda traduzir todo o meu histórico escolar de universidade. Páginas e páginas e páginas sem tradução. Ela falou comigo, eu não entendo português, mas olhando, batendo um olho muito rapidamente, a gente consegue dar para a senhora a equivalência ao Master 1. 3 anos de licença e 2 anos de Master, para poder ter os 5 anos de psicologia igualzinho no Brasil, só que são níveis diferentes, né? A gente passa pelo primeiro ciclo, que é a licença, segundo ciclo, o Master, e depois a gente pode exercer. Se for feito um Master profissional, se for feito um Master recherche, que é pesquisa, é só para continuar no doutorado. O meu mestrado aqui era as 2 habilitações, tanto pesquisa como profissional. E ela, muito solícita, então me explicou que eu precisava juntar esse documento. Muito rapidinho eu consegui a tradução desse documento. Voltei lá no processo, a forma como ela me orientou. Ela reuniu um júri de professores dos departamentos de psicologia da universidade para poder fazer a minha validação. É a etapa 3. Júri de validação, que no meu caso consistiu em realmente explicar, diante de um grupo de 8 a 10 professores de especialidades diferentes, o meu percurso universitário e o meu projeto profissional que eu gostaria de fazer enquanto psicóloga na França. Muito gaguejando, com o nível de francês que eu estimava não ser muito bom, mesmo depois de um ano aqui, eu consegui explicar. E no fim da entrevista eles me falaram, eles deliberaram, me chamaram de meia hora, tudo. E aí no fim da deliberação eles falaram, a gente concede à senhora o nível de maîtrise, que equivale a 4 anos de estudos na França. Então poderia me inscrever diretamente no último ano do mestrado, ok, mas eu preciso fazer o primeiro ano também, porque na minha cabeça eu já queria estudar por 2 anos. Eu já tinha esse projeto de que seriam 2 anos ao menos que eu faria. E aqui eu não me sentia realmente segura no meu nível de francês para poder entrar de cara no último ano. Isso foi muito bom, porque eu tive uma experiência um pouco inusitada no meu primeiro ano do mestrado. Terminou esse processo, validou meu diploma, eu precisei me inscrever na universidade no nível de licença. Logo depois que eu tive isso, ela me entregou um atestado, eu fui ao escritório de inscrição, fiz a minha matrícula na universidade, fiz a graduação. Eu não precisei cursar nenhuma matéria, era só para ter realmente o diploma. Eu
o diploma como se eu tivesse cursado 5 anos de estudos aqui. Aí, depois disso, eu me inscrevi nas seleções do mestrado. Eu fiz na Aix-Marseille Université e eu me candidatei para 4 especialidades. Eu fiz entrevista em 2 especialidades e fui selecionada para a especialidade de psicopatologia clínica e psicanálise, que me abriu as portas para exercer como psicóloga clínica aqui na França. Então esse processo todo, ele correu em menos de um mês. Esta parte toda passada, quando eu fui para a entrevista do mestrado, eu fui chamada então para a entrevista do mestrado, chego da entrevista, que aconteceu acho que no mês de junho. Então quando eu cheguei para a seleção, no dia da entrevista, eu me lembro muito bem, 3 professores da especialidade, e aí um deles falou assim, e onde que a senhora vai fazer o estágio? Dica 4. Quando você faz a seleção para ingressar no mestrado em psicologia clínica, que o objetivo é o exercício profissional, você tem que ter o estágio antes. Eu não sabia disso. Por quê? Porque eu nunca tinha entrado numa universidade francesa, não saí da universidade francesa. Candidatos já chegam na entrevista com um campo de estágio, uma promessa de estágio, eles já procuraram um estágio antes, para poder começar no ano que começa o mestrado. Então, no caso, em maio, junho, as pessoas já tinham contactado as diferentes instituições, já tinham o estágio mais ou menos encaminhado, então quando chegaram na entrevista, eu só falava, eu vou fazer meu estágio em tal lugar. Eu cheguei lá, quando a pessoa me perguntou, eu olhei assim, não, tudo bem, fui aceita, mas, né, aquele aperto na garganta. Nas primeiras semanas, os professores falavam que a gente tinha que se mobilizar, procurar os estágios, não sabia absolutamente nada, não conhecia ninguém na minha turma, e a professora, um belo dia, soltou uma oferta, eles soltam pelos e-mails, mandaram pelo e-mail, eu peguei e liguei pro psicólogo que estava propondo o estágio, que era a 60 quilômetros da minha casa. Expliquei para ele minha situação, ele falou, tudo bem, você pode começar quando a convenção estiver assinada. Você já é psicóloga, está fazendo para validar, que eu expliquei isso para ele, então pode vir. Foi na ordem de chegada. Algumas entrevistas que eu fiz depois para o segundo ano era assim, primeiro que chegou era o primeiro que era selecionado. Comecei meu estágio, primeiro ano eu tinha uma carga horária de 200 horas de estágio, então eu fazia 2 vezes por semana, 0 remuneração. Fiz todo o estágio, tudo ok. No fim do primeiro ano, eu já calejada, né? Eu já, em abril, já comecei a procurar estágio pro ano seguinte. Em abril eu já tinha 2 estágios. Como eu queria muito trabalhar na parte de psiquiatria infantil, eu acabei preferindo o estágio, obviamente, na área. Aí eu entrei em contato com a psicóloga que eu já tinha, que tinha me selecionado para a vaga, e falei com ela, eu abro mão da vaga porque eu tenho que fazer um estágio de psiquiatria infantil e eu já fui selecionada para um. Tanto no primeiro ano como no segundo, a gente tem que fazer um mémoire de recherche. É um mémoire de pesquisa, talvez seja uma monografia. E é uma por ano. Então no primeiro ano eu escolhi um tema, no segundo ano escolhi um outro tema. Pode ser uma continuação, pode ser relacionado ao primeiro ano, pode ser nada a ver. O que muda também no segundo ano é que além dessa monografia de pesquisa, a gente precisa defender também um relatório de estágio. A gente só faz no primeiro ano, por escrito, entrega e acabou. A única coisa que a gente defende no primeiro ano é a primeira monografia. No segundo ano são 2 defesas. A defesa da monografia e a defesa do relatório do estágio. A banca também é constituída pelo psicólogo, que é responsável pelo estágio no serviço que a gente está. Além dos professores, dos 2 professores que acompanham o grupo que a gente escolhe. Um grupo relacionado com o tema que a gente quer trabalhar. Então eu tive isso dentro da minha especialidade, porque ela é específica, com essa dupla habilitação, pesquisa e profissional. Para a gente clinicar, a gente tem que ter um mínimo de 500 horas de estágio nos 2 anos do mestrado. Quando eu fiz, eram 600 horas obrigatórias. Hoje eu sei que são 500 horas, 200 no primeiro ano e 300 no segundo. Terminados os 2 anos de faculdade, a gente tem que registrar então o nosso diploma numa lista que chama ADLI e procurar emprego. Dica 5. Não saia obrigado do seu lugar de estágio, porque você pode ser chamado para trabalhar lá. É uma porta aberta. E eu, felizmente, não fechei a porta no meu último lugar de estágio. Eu fui chamada para trabalhar lá. Trabalhei lá até eu engravidar. E aí, depois que eu engravidei, eu fiquei 1 ano de licença e voltei a trabalhar num outro lugar, mas graças à experiência que eu tive nesse primeiro lugar de estágio. É cansativo?
Foram 3 anos de estudo, poderiam ter sido 4 anos de estudo, eu poderia ter feito só um, poderia ter feito tudo isso em 2 anos e me poupado 1 ano. Mas eu acho que eu aprendi muito nesse primeiro ano de mestrado. E eu senti que esse primeiro ano foi muito importante, principalmente nessa parte de procurar estágio. Eu estudei no UFMG, então tinha a clínica da UFMG, selecionava em função da linha teórica do professor e candidatava ali o estágio e fazia o estágio ali. E tinha uma outra parte de estágio que era feita fora, tinha o semestre letivo para procurar esses estágios, ou então podia fazer durante as férias, enfim. E no mestrado não, você já tem que ter na sua cabeça com quem você quer trabalhar mais tarde e você já se orienta para procurar um estágio em determinadas instituições. Então no meu caso, psicologia clínica com ênfase em psicanálise, a gente obrigatoriamente tinha que passar por um estágio em psiquiatria, fosse psiquiatria infantil, fosse psiquiatria adulto, mas tinha que passar por um serviço de psiquiatria. E no meu primeiro ano de estágio eu não fiz serviço de psiquiatria, trabalhei em médico social, mas eu precisava realmente passar da psiquiatria. E aí eu fui para psiquiatria infantil, que era o que me interessava na época e é o exercício que eu tenho atualmente. Esse diploma de psicologia clínica que eu tenho, posso ter meu consultório, posso trabalhar em instituições que recrutam psicólogo clínico, porque eles são bem específicos, ou é psicólogo do trabalho, ou é psicólogo clínico, ou é neuropsicólogo, ou é psicólogo de orientação profissional, são habilitações específicas que exigem uma formação específica, então exigem sim um percurso de mestrado, que é o percurso que define a sua especialidade, a sua habilitação. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Não é um vídeo com informações exaustivas, então quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo pelos comentários, lá no blog também eu deixei o link, vou deixar o link aqui embaixo, já deixei nos cards, mas entre em contato pelos comentários mesmo, que é importante que outras pessoas possam ter acesso às dúvidas de quem me escreve. É legal porque às vezes alguém já vai escrever, tá com aquela dúvida, vai escrever, mas já perguntaram e às vezes já tá respondido lá também. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante e em breve eu espero produzir mais vídeos sobre a questão profissional aqui na França, como procurar emprego e em outras áreas também. Então fiquem ligados por aqui. Tchau, tchau!